Pessoal, boa tarde. Juro que eu queria começar, hoje é dia 3 de outubro, queria começar essa tarde falando sobre o último trimestre do ano, né? Que agora tem primavera, a gente começa a ter ali o preparativo para o Natal, né? Eu particularmente gostava quando tinha horário de verão, não sei vocês, mas aí a gente amanheceu com São Paulo um caos, porque para quem não é da cidade de São Paulo, né? São Paulo, a gente está com greve do metrô, da CPTM, né? Que é a Companhia dos Trens Metropolitanos, e da Sabesp, que é a Companhia Paulista de Saneamento Básico do Estado. E aí a cidade ficou um caos e é óbvio que a gente vai ter que iniciar aqui o programa tratando dessa pauta. Então vamos lá? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou na manhã desta terça-feira sobre a greve unificada do metrô, da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, e da Sabesp, Companhia do Saneamento Básico. Tarcísio disse que a paralisação é ilegal e tem motivação política. E também afirmou que o movimento descumpriu a ordem judicial de não paralisar a operação do transporte nos horários de pico. Vamos acompanhar esse trechinho. Outra coisa que a gente percebe pela quarta tentativa de greve, essa segunda efetivada, um período curto, claramente há uma motivação política. E basta ver os vídeos das assembleias que a gente percebe essa motivação política. A gente percebe o que tem por trás, né? Porque eles deixam muito claros isso, né? Em cada manifestação. Infelizmente, nós temos hoje uma confusão de sindicato com o partido político, o controle desses sindicatos por determinados partidos, partidos que já mostram que não têm a menor disposição para dialogar. E que estão pleiteando, por exemplo, eleição municipal ano que vem. E aí eu fico me perguntando, o que será de uma cidade governada por uma pessoa que não vai querer dialogar com o governo? O diálogo é fundamental para que a gente possa construir políticas públicas. Deixa eu só esclarecer aqui, quando a gente fala que Tarcísio disse que houve um descumprimento de um mandato judicial, o que aconteceu? O TRT de São Paulo, né, decretou o funcionamento das linhas, tá, gente? As linhas, então, deveriam ser mantidas com 100% do efetivo nos horários de pico. O que é o horário de pico? Das 4 da manhã às 10 da manhã e depois das 16 horas às 21 horas, tá? E com 80% do efetivo nos demais horários, tá? O descumprimento dessa determinação judicial pode acarretar uma multa de R$50 mil para os sindicatos, tá? E aí, eu já vi aí de manhã alguma movimentação de algumas pessoas dizendo assim, mas e o direito de greve, né? E o direito constitucional, porque está lá no artigo 9º da Constituição, e o direito de greve? Ora, existe sim o direito de greve, mas não para aquilo que é básico, né? O que é atendimento básico da sociedade. O transporte público é uma necessidade básica da sociedade, portanto, eles não podem fazer greve, tá? Por isso, então, a decisão do TRT. Mas vamos lá, Tarcísio também avisou que a greve não vai acabar com os planos do governo de fazer privatizações. Para quem não mora em São Paulo, está em andamento um projeto de privatizar justamente a Sabesp, né, que é a Companhia de Saneamento, e também algumas novas linhas de metrô e as que a gente já tem aí que hoje não estão sob concessão do setor privado. Vamos rodar a sonora? Quais são as linhas que estão disponíveis hoje, que estão funcionando hoje? A linha 4, que é concedida, a linha 5, que é concedida, a linha 8, que é concedida, a linha 9, que é concedida. Justamente as linhas concedidas são as que estão funcionando. As linhas operadas pela iniciativa privada são as que estão operando. E o cidadão privado do transporte coletivo naquelas linhas que são operadas pela empresa pública. Isso só reforça a convicção que nós estamos indo na direção certa, que nós temos sim que estudar. Já o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse em suas redes sociais que lamenta que a população seja prejudicada por uma greve ideológica e apoiada por partidos como o
PSOL, abre aspas, uma greve que não está sequer respeitando a decisão da Justiça, fecha aspas. Do outro lado, o presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, a presidente, Camila Lisboa, acusou Tarcísio de Freitas de ser o culpado pela paralisação do transporte. Em entrevista à Band, ela disse que, abre aspas, essa greve só está acontecendo porque o governador não topou a catraca livre, fecha aspas. Em entrevista ao Jornal da Manhã de hoje, aqui na Jovem Pan, o vice-presidente do Sindicato dos Metroviários, Narciso Soares, explicou os motivos da paralisação. Vamos ouvir. E a gente tem a comprovação já disso, porque foram privatizadas as linhas agora, as últimas privatizadas, a linha 8 e 9, que era da CPTM. Em um ano, aumentou em 10 vezes o número de falhas lá, inclusive com falhas bastante graves, prejudicando muito a população. Então, tem se demonstrado já isso, assim como aonde privatizou a água, aumentou a tarifa em vários países do mundo que se privatizou a água pela péssima qualidade de serviço, se reestatizou, como agora em Portugal, e baixou a tarifa ao reestatizar em 60%. Então, achamos que os serviços essenciais deveriam continuar sendo estatal, ter mais investimento e ter uma tarifa reduzida. O deputado federal Guilherme Boulos, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, também falou sobre a greve nas redes sociais. Abre aspas, a intransigência do governador de São Paulo é a grande responsável pela greve de hoje no metrô /CPTM. Os trabalhadores propuseram em juízo liberar as catracas em vez da paralisação, para não prejudicar os usuários. O governo estadual recusou a proposta, apostou no conflito e não no diálogo, fecha aspas. Por que que, então vamos lá, também vou esclarecer esse ponto. Por que é que o TRT não autorizou as catracas livres? Por conta de medo de que isso pudesse gerar ali algum acidente, algum tumulto, justamente pela não cobrança da tarifa, tá? Então, por uma questão de segurança dos usuários, do metrô e dos 3 metropolitanos, o TRT determinou que não poderia ser usada a catraca livre e que o metrô deveria, então, funcionar 100% nos horários de pico e 80% naqueles horários que não fossem, tá? E aí, gente, eu hoje queria abrir já a mesa, deixar aqui para o amplo debate, porque assim, independente do que disse o governador, o prefeito, o deputado Boulos, eu queria uma discussão, propor para vocês uma discussão aberta e apartidária, porque essa questão não é só de São Paulo, A gente tem privatizações acontecendo no Brasil inteiro e principalmente do transporte sobre trilhos, E a grande questão aqui, quando a gente olha para essa questão da greve, dos pontos colocados por eles é a questão da manutenção. Por exemplo, uma das reivindicações do Sindicato dos Metroviários é a manutenção da linha 15 Prata, que inclusive vai entrar em licitação nos próximos dias, que eles dizem que não há hoje uma manutenção que garanta a segurança para o usuário e para quem trabalha na linha, tá? E um outro aspecto que eu queria trazer para vocês, e aí eu vou pedir aqui que vocês me permitam ler, porque obviamente eu não guardei todos os números, mas olha que interessante o que eu encontrei aqui nas minhas pesquisas. Desde o dia 1º de fevereiro desse ano, o governo, quando fez a concessão, por exemplo, para a Via 4, que é a linha 4 de metrô aqui de São Paulo, que está com a CCR, no contrato estava estipulado que, além da tarifa paga pelo usuário, o governo pagaria um subsídio, para a linha 4, para a Via 4, desculpa. Então, desde 1º de fevereiro desse ano, o subsídio pago à Via 4 em relação aos passageiros exclusivos é de R$ 6,32, tá? Essa quantia significa quase R$ 2,00 acima da tarifa pública, que hoje a tarifa da linha do metrô custa R$ 4,40. Com isso, a gente pode dizer que
houve isso se dá, esse subsídio ele aumenta conforme um reajuste posto em contrato, tá, pessoal? Então, explicando que eu não entendi tão bem também. Então, vamos lá. E para o nosso telespectador. Isso. O governo paga, além de pagar o usuário, pagar pela tarifa, o governo está pagando um plus para a concessionária. Isso, de 6... Tem que ver se isso fica mais caro, se isso fica mais barato do exatamente que esse ponto. Completamente 6,32. O usuário, digamos, que bom que você falou, porque a gente às vezes não sabe que não está... Tem que fazer conta. Isso, não está sendo tão claro. Então, vamos lá. Você já paga R$ 4,40 para entrar no metrô e daqui, né, da Paulista para a tua casa, você já paga R$ 4,40. Além disso, né, por contrato, e há um reajuste anual deste contrato, o Estado paga um subsídio por passageiro de mais 6,32, tá? E esse reajuste, ele subiu contratual, esse reajuste contratual, ele aumentou, reajustou acima da inflação, tá? Ou seja, houve um ganho real, que a gente chama, né? Quando há um aumento maior do que a inflação, a gente fala que essa diferença é um ganho real. Houve um ganho real, então, para o consórcio Via 4, tá? E aí, entre 2017 e 2021... a inflação registrada do Brasil foi de cerca de 16%. Já a tarifa de remuneração da Via 4 foi de 30% nesse período. Olha a diferença. Inflação 16%, o que eles reajustaram desse valor que o governo paga para eles, 30%. Eu acho que aí a grande questão é se pelo mesmo preço, né? Então, a grande... faria igual ou não. Exato. E aí, o que o sindicato está dizendo? Bom, para aquelas linhas onde não há concessão, o governo não tem dinheiro para fazer investimento, né? E para aumentar salário, garantir segurança, e para aquelas que são privatizadas, o governo está pagando e eles têm prioridade ainda. Tá? O contrato prevê que eles têm prioridade no repasse, tá? Numa câmara de compensação que eles chamam, né? Ou seja, eles fazem lá, olham na contabilidade quantos passageiros tiveram, né? E aí, numa câmara de compensação, eles pagam essa diferença. O usuário paga R$ 4,40, ele vai lá e paga a diferença, né? E, além disso, a outra reivindicação é que a manutenção não estaria... principalmente ali da linha 15, não estaria garantindo a segurança dos usuários e dos próprios metroviários, né? Só para o pessoal de casa saber, hoje às 18 horas haverá uma nova reunião dos sindicatos para decidir se eles vão manter ou não a greve. É bem possível que da Sabesp e da CPTM terminem, mas o metrô ainda está em negociação, principalmente por conta dessa questão da manutenção da linha 15, que, vamos lá, gente, de novo, a discussão não pode ser partidária, tá? Este não é um problema exclusivo da gestão Tarcísio. Esse é um problema que já se arrasta pelos governos em São Paulo e a gente tem até o mesmo problema em outros estados como Rio de Janeiro. Então, eu queria jogar aqui para a roda para a gente debater. E mais um ponto, será que a tarifa tem que ser a única receita que a gente tem que ter dentro do metrô e dos trens metropolitanos? Será que a gente não tem que criar novas receitas para não depender desse subsídio do governo? Elaine, eu queria, antes da gente entrar na lógica do subsídio, eu queria que você me permitisse, primeiro deixar aqui a minha solidariedade, e acho que posso falar em nome talvez de todos aqui, a todos os cidadãos que sofreram com essa greve do metrô. Desde de manhã a gente vê do metrô, da CPTM, em especial, que fazem um transporte aqui na cidade de São Paulo, que não conseguiram chegar no seu trabalho, que não conseguiram fazer a sua consulta médica agendada há meses. Muitas pessoas, e a gente viu aí nas mídias, eu vi pessoalmente isso também, acredito que muitos aqui também possam ter visto, pessoas que perderam a possibilidade de ir ao seu emprego, perderam o primeiro emprego. Um desastre para a população, para o cidadão. Infelizmente, eu acho que aí eu concordo com as falas do Tarcísio, e a gente volta aqui para poder falar sobre a lógica do subsídio. Eu acho que a greve foi politizada. E quem sai prejudicado é sempre o cidadão, que está pagando essa conta. Essa discussão, sendo legítima ou não, sobre a privatização e etc., acho que ela deve ser feita
fóruns legítimos, Assembleia Legislativa, em audiências públicas, no diálogo com o metrô, com a CPTM, com o governo do estado, para poder então ali os sindicatos, que é muito importante dizer isso, para quem assistiu os vídeos das assembleias dessas greves, ver que a greve por parte do sindicato, acho que não aqui no nosso debate, ela é politizada, ela tem um viés político muito forte. A questão do subsídio que a Elaine trouxe aqui, ela existe em diversos lugares, em algumas áreas. Vou dar um exemplo claro que o cidadão da cidade de São Paulo sofre, tenho certeza que outros municípios também. O transporte municipal em ônibus. O transporte municipal na cidade de São Paulo tem um subsídio em 2022 de 4,6 bilhões de reais. É feito um cálculo para que a tarifa fique no valor que o cidadão está pagando, que é de 4 e alguma coisa. Para que a tarifa fique nesse valor, a prefeitura tem que subsidiar, porque senão a tarifa seria muito maior, que é a mesma lógica do metrô. A tarifa é 4,40. A tarifa é 4,40. Ela seria muito maior, calculada a inflação, o trânsito das pessoas, as linhas que são deficitárias, etc. Esse cálculo que a prefeitura e a SP Trans, no caso do transporte de ônibus na cidade, tá? O cálculo, essa tarifa ficaria muito maior. Então, a prefeitura, para que a tarifa fique em 4,40, a prefeitura subsidia. Só em 2022, no orçamento da cidade de São Paulo 2022, foram 4,6 bilhões de reais. E aí, se tem que se discutir esse modelo, acho que o Renato até levantou isso aqui rapidamente, tem que se discutir esse modelo. Mas quais são as frentes, quais são os locais para se discutir isso? É prejudicando a vida do cidadão que não consegue chegar no seu trabalho, não consegue fazer o seu exame? E é sempre o cidadão com menor renda. Porque muitos de nós, para vir aqui, a gente pegou o nosso carro, entrou, sentou no ar-condicionado e conseguiu chegar com muito trânsito, com muita dificuldade, mas conseguimos chegar. E o cidadão que depende essencialmente dos metrôs, dos trens e do ônibus, que estava superlotado e muitas vezes não conseguiu pegar o ônibus naquele horário pela superlotação. Acho que tem muitas questões que a gente tem que trazer na mesa aqui para discutir. São sempre eles que sofrem. Sempre. E a lógica é clara isso. E a gente continua defendendo o sistema que faz justamente isso e coloca a culpa no errado. Exato. Então vamos lá, o que eu falo? A culpa sempre para esse pessoal, eu vou tentar não politizar aqui, só vou falar o primeiro ponto de política. Eu estou com uma matéria aqui, centrais querem punir empresas que ajudem a não pagar contribuição. Documento será apresentado ao Senado e fala em autorregulação e sanções para empresas para atuarem para incentivo à manifestação individual. Aquilo do imposto sindical, é esse mesmo sindicato que está mandando parar a cidade de São Paulo e parar as pessoas mais pobres que não conseguem chegar no trabalho e ficam 3 horas no metrô de São Paulo parado por conta desses sujeitos aqui que obrigam você a pagar. E querem punir uma empresa que voluntariamente incentiva ou fala que vai descontar o salário. Se a lei permite, agora, mesmo depois do que o STF fez, a lei permite que não seja pago, são esses mesmos sujeitos aqui, que estavam na tela agora, fazendo com que o cidadão não consiga chegar no trabalho depois de 3 horas. E eles culpam errado, eles têm a lógica invertida. A culpa é do tal capitalismo. Só que o capitalismo não é isso. O capitalismo é um capitalismo de abertura de mercado, de livre concorrência. Não é colocar um amigo para privatizar e você mudar o monopólio privado para monopólio estatal ou estatal para privado. Abre o mercado de verdade, mas eles não querem, né? Porque aí tem emprego lá dentro, porque aí tem todo o dinheiro que circula para lá. O subsídio, sabe o que está acontecendo? Quem paga 4,40, Elaine, está pagando 2 vezes, porque os 4 bilhões e pouco que você falou de subsídio sai do bolso do próprio trabalhador. Então ele paga os 4,40 e paga o subsídio e aplaude esse sujeito que está aí de vermelho mandando falar que é por conta dos pobres. Você que ficou 3 horas e nós nos solidarizamos aqui totalmente com você, é por conta desse cara, desses caras que fazem esse tipo de coisa. Então, essa lógica econômica, e aqui eu saio do partidarismo, essa lógica econômica do subsídio, ela é completamente disfuncional. Existe um estudo científico feito até por Mises que fala a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo. E o que eu quero dizer? Ou no estatismo. O que é isso? Quando você controla preços, o preço é um mensageiro numa economia. Ele nos determina se a demanda existe ou não existe, se produz mais ou não produz mais. Quando você quer controlar preços, você mata a economia, você é disfuncional. E o sujeito que paga lá 4,40 arduamente para chegar no seu trabalho, está pagando 2 vezes, porque ele está subsidiando essa tarifa. Então, o capitalismo não é culpado. Não existe capitalismo de verdade aqui. O capitalismo seria quantas empresas quiserem concorrer verdadeiramente para conseguir privatizar as empresas. E essas sim oferecerem melhor serviço, melhor qualidade, e aí eles controlando, você abre um leque de possibilidades de receitas. Ele pode explorar a publicidade, ele pode fazer o que ele bem entender para oferecer melhor serviço para a população. Mas não, a gente continua nesse clientelismo estatal brasileiro. Só antes de passar a palavra aqui para você e para a Deise, Renato, só queria avisar para quem está nos ouvindo, a linha 9, né, do metrô, a Esmeralda,
que é privatizada acabou de parar por problemas. Então, parece problemas técnicos acontecem. Problemas técnicos acontecem. O caos está instalado na cidade de São Paulo. Só pegando o teu gancho, Helena, interessante, apesar da linha 9 ter parado agora por questões de manutenção e várias linhas param, quem anda de metrô em São Paulo sabe, trem e metrô em São Paulo sabe, independente das privatizadas ou as não privatizadas, elas param por manutenção. Se tem problema na manutenção, tem foro para discutir isso. E a gente acha que tem problema sim, tem que ser discutido e é legítimo aí o ponto que o sindicato acaba levantando. Agora, olha que interessante, eles chamaram a atenção que é por trás dessa bandeira, a lógica é não privatizar. Nem o metrô, nem a CPTM, nem a Sabesp, ok? E foram justamente as linhas que são concedidas, importante usar essa palavra, que estavam funcionando nos horários de pico, apesar da Justiça do Trabalho ter determinado a não paralisação nos horários de pico. E vale lembrar que privatização é uma pauta que vem lá do PSDB, né? Dos governos de estado, do governo de estado de São Paulo, quando era PSDB. Então, por isso que eu falei, não vamos politizar, porque esse é um problema que a gente está herdando, na verdade, né? Eu acho que, e fazendo coro aqui, primeiro, né, boa tarde a todos que estão aqui comigo nessa tarde, Elaine. Acredito que essa discussão, e você muito bem colocou, é uma discussão que não é partidária, não é ideológica. Tem situações que a gente tem que avaliar com muita frieza, com muita serenidade, porque uma resposta simples, ela vai ser uma resposta errada. Então, vamos colocar, eu fiz algumas anotações aqui que eu acho que tem que colocar na mesa. Primeiro, greve deu muito certo lá no século XIX e no século XX. Hoje, eu acho que todo mundo aqui concorda que greve é um instrumento que está ultrapassado. Isso até o PT, algumas pessoas, inclusive Fernando Haddad, tem dito, tá? Então, o instrumento de greve. A greve politizada, infelizmente, ela tem se tornado cada vez mais frequente e principalmente por setores que não podem fazer greve. Eu faço a lembrança aqui do que está acontecendo hoje em São Paulo, do que aconteceu no Ceará com a Polícia Militar, lembrando que militar não faz greve, motim é crime, e o que aconteceu com a greve dos caminhoneiros recentemente, também no governo Temer, que parou o país inteiro. Sim. Então, assim, são situações que pessoas efetivamente acabam, como disse o Ricardo, morrendo, porque tem um problema, porque não consegue chegar, o órgão que não consegue chegar, tudo o que acontece de errado quando tem uma greve. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O propósito da greve está errado? Tá. Eu acho que a gente tem que fazer o elogio, sim, ao governador e também fazer algumas críticas. Eu acho que se alguma coisa positiva dessa greve trouxe, ela trouxe aí à baila a discussão sobre a privatização da Sabesp, algo que a maior parte da população de São Paulo não estava sabendo. Então, eu acho que esse assunto... Gente, nós tivemos uma série... São Paulo nunca teve um governo de esquerda. Principalmente o João Dória, não consigo achar que o João Dória seja alguém de esquerda. Nenhum outro governo pensou em privatizar a Sabesp. Talvez haja algum motivo. Então, eu fico um pouco preocupado, isso não é uma crítica ao governador. O governador recentemente assumiu o cargo. Se essa discussão não está sendo muito precipitada, se não é algo que deve ter mais estudos, porque, como muito bem colocado pelo Bruno, a competição pode trazer a diminuição do valor. Só que no caso da Sabesp, vai ser uma empresa só que vai ganhar. Evidentemente que não vai ter uma concorrência, porque o cano é um só. É uma coisa meio lógica. E há países que também são capitalistas, e até o próprio vice-presidente do sindicato colocou, mas isso aqui quem estava dizendo recentemente foi o Estadão, a Folha de São Paulo, que em Portugal eles estão reestatizando o sistema de água porque não deu certo. Então, será que é o melhor caminho? Não sei. Não é uma crítica ao governador. É uma crítica ao momento de se fazer isso. Talvez mais no final do mandato, com maior reflexão, com maior participação da população. Isso não quer dizer que justifica a greve, que vai usar a greve para esse tipo de propósito. Por isso que eu acho que tem que ser uma coisa muito bem azeitada, muito bem pensada, sem ideologia. E pensando, é bom para a cidade? Não é bom para a cidade de São Paulo? É bom para o estado de São Paulo? Até porque tem muitos municípios do estado de São Paulo que não têm a Sabesp, que tem sistemas autônomos e que dão certo. Então, será que esse modelo não é um modelo também interessante?
essas são as questões que eu acho que seria interessante a gente colocar aqui na mesa. Você me permite só um complementozinho rápido antes da Deise, que eu vi que ela está ali ansiosa para falar. O Estado de São Paulo foi governado por muito tempo pelo PSDB, que é social-democrata, sim, um partido de esquerda. Centro-esquerda, talvez, de esquerda, mas dito por muitos membros do PSDB. Nós estamos aqui num centro mais à esquerda, uma social-democracia, e em governos do PSDB já houve essa discussão de vamos ou não privatizar a Sabesp. Aí sempre teve um movimento ali contrário a isso e se voltou atrás. Não vamos. Foi ali um balão de ensaio, não vai acontecer. Não aconteceu de fato até hoje. Acho que a discussão da privatização ou não é válida, é importante que venha a público, é importante que a Assembleia Legislativa, onde estão os deputados estaduais eleitos pelo Estado inteiro, possam fazer essa discussão de forma clara, trazendo a população, chamando a audiência pública, chamando a Sabesp, olhando os organismos que fizeram a privatização fora do Brasil, como isso pode acontecer. Eu acho que essa discussão é muito válida. Sim. O que não pode acontecer, que eu acho que a gente erra muito, acha aí no caso dos sindicatos, é trazer essa discussão de forma goela abaixo, fazendo com que o cidadão seja prejudicado. Como você mesmo disse, Renato, isso é um método antiguíssimo, não cabe mais na nossa sociedade. Existem mecanismos para a gente fazer essa discussão de forma inteligente, que é a Assembleia Legislativa, que é o ambiente onde tem lá o Parlamento do Estado de São Paulo, para discutir como, de que maneira seria privatizado, se é possível, se é viável, se não é. Ou mesmo mediante grandes manifestações. Nós vimos manifestações em 2012, nós vimos manifestações quando do impeachment. Então, independente de esquerda, de direita, a população brasileira hoje sabe ir para a rua e questionar e ser movimentada. Então, diferentemente de fazer greve à força, né? Porque simplesmente o cidadão que não tem nada a ver com isso, ele de repente ele acorda e fala, puxa vida, hoje eu não vou conseguir ir ao trabalho ou qualquer coisa nesse sentido. Isso. E nem sempre o patrão entende, né? E seja privatizado ou não privatizado, o objetivo tem que ser sempre melhorar a vida do cidadão. Que o sistema melhore a vida do cidadão, que a tarifa seja mais barata, que o sistema de fato chegue. A gente tem aí 60% da população que não tem saneamento. Então, que se tenha mais saneamento. Essa lógica eu acho que pode se discutir, na verdade, assim, não quer dizer que a privatização seja um fantasma, um monstro que a gente tem que evitar. Mas é que nem o Renato falou, eu acho que a gente tem que ir para o debate, está faltando mais debate, né? Não é isso, Deise? Está faltando mais discussão pública, esferas, né? Exato. Todas as esferas, desde a municipal até a federal. Mas eu acho que eu vou muito na linha do que o Bruno falou. Eu acho que a gente está acostumado a pensar que o capitalismo é uma coisa má, é um monstro com seus tentáculos que vem nos devorar. E não é isso, né, gente? Tá bom, né? Eu tenho alguns amigos sociólogos que falam assim, não é a melhor forma, mas das que existem ainda é a melhor, né? E a gente tem exemplos aqui no Brasil que funcionam. Eu estava lembrando agora da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, que foi privatizada. E assim, aquilo lá é um dos espaços mais bonitos do Brasil, e depois que ela foi privatizada e foi cedida às empresas, as empresas podem fazer publicidade lá, aquilo ficou um espetáculo, ficou coisa de primeiro mundo, né? E hoje, curiosamente, a gente está falando isso, eu acho que foi ontem ou hoje, a Carris, que é responsável pelo transporte público de Porto Alegre, foi privatizada também, né? Então, eu tenho muitas críticas ao Eduardo Leite, mas eu acho que em alguns pontos ele está acertando. Por que eu estou falando isso? Porque eu entendo todos os pontos de vista aqui da mesa, mas a gente também foi ensinado a pensar que o capitalismo ele vem para nos destruir e o Estado é que tem que ser o bom e o generoso que vem nos proteger. Quando, na verdade, o Brasil começou a avançar a partir dos anos 90, final dos anos 90, quando teve um processo de desestatização, né? Foi ali que o Brasil começou a surfar uma onda econômica muito boa. E aí, diante do que a gente está vendo hoje, não é a primeira vez que os metroviários fazem greve. Eu acho que privatizar é a melhor saída, sim. Acho que a gente tem bons exemplos. Tem uma parte do metrô de Minas Gerais, que, se eu não me engano, foi privatizada pelo Zema, em que as pessoas pagam com Pix a entrada no metrô, né? Então, acho que enquanto a gente ficar sujeito a esse estado obeso e inchado, não vai dar certo. Eu vou só pedir um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo para... Pessoal, vocês que estão sintonizando neste momento aqui na Jovem Pan News, a gente falou aqui no primeiro bloco sobre a greve que assola hoje a cidade de São Paulo. Estão em greves o metrô, a CPTM, que é a Companhia dos Trens Metropolitanos, e a Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado. E aí, Musa, você queria falar mais alguma coisa? Eu vou passar a palavra para a gente fechar. Rapidamente, só ia concluir, falar com a Deise, esse monstro que foi
foi criado na cabeça de muitos lá. Sobre capitalismo e Estado, né? A gente costuma atacar a causa, a gente costuma atacar a consequência e não a causa do problema. É mais fácil achar o problema ali, naquele ali, vamos solucionar rapidamente. Só que a vida não é assim, a gente não tem problemas fáceis de solucionar. Vamos lembrar, e aí você mencionou lá no final do governo Fernando Henrique, que esse mesmo pessoal que é contra tinha faixas estendidas falando assim, privatizar a tele e deixar o brasileiro sem comunicação. Olha o que aconteceu. Exato. Já estamos aí no 5G. Precisa evoluir, gente. Evoluir e perceber que aquele monstro que você criou não é o problema. Sim. O problema vai muito além dele, provavelmente o Estado. Antes de só a gente passar para a próxima pauta, vamos fazer um serviço público aqui de esclarecimento. Se você não é servidor do Estado de São Paulo, porque os servidores tiveram aí ponto facultativo hoje, né? Sim. Mas se você trabalha numa empresa privada e teve que faltar ao trabalho por conta da greve, é importante que você notifique, que você comunique se você faltou hoje ou se precisar faltar amanhã, se a greve se estender, é importante que você comunique ao seu chefe da sua ausência. Geralmente, as empresas não costumam descontar esse dia de trabalho, óbvio. Geralmente as empresas se compadecem da questão, né? Então você pode oferecer para fazer um trabalho em casa, se for possível, ou compensar essas horas. Ou, se a empresa achar que é imprescindível a sua presença, né, na empresa, no local de trabalho, ela precisa então pagar um transporte alternativo, tá bom? Você não é obrigado a pagar do seu bolso. Se a empresa te obrigar a ir ao trabalho e você não puder ir por conta da greve, ela é obrigada a pagar o transporte alternativo. Sobre isso, algum ponto, Renato? Eu acho que vai muito do bom senso, né? Tem Exatamente. Empresário que não tem muita cabeça, né? Esse que é o problema. Vai do bom senso. Se o teu trabalhador mora numa região afastada da cidade, evidentemente que ele não vai conseguir chegar às 8 da manhã, às 7 da manhã, às vezes até mais cedo. Tem que também ter essa empatia. Sim. Bom senso. Elaine, só fazer uma correção aqui. Eu falei que a Carriço foi privatizada pelo Eduardo Leite, foi pelo Melo, prefeito. Então, minhas críticas ao Leite continuam. Tá certo. Então é isso, pessoal, tá bom? Se a gente tiver mais notícias ao longo do programa sobre as greves aqui em São Paulo, a gente volta com informações para vocês. Lembrando que a linha 9, que é privatizada e que estava funcionando, teve que parar agora a linha 9 Esmeralda por conta de manutenção, tá bom?